Boa noite, você que está nos acompanhando pelo YouTube, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Estamos juntos, unidos no Espírito de Deus. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês, dizer que é uma alegria imensa fazer parte dessa igreja, estar junto com vocês, nessa família, e poder celebrar Deus juntos. Hoje é um dia muito especial, é o primeiro dia do mês, né? Dia 1º de junho, é o dia da gente consagrar o mês inteiro para o Senhor, como primícias. Então nós costumamos, todos os pastores, toda a primeira semana a gente vai para o sítio, passa uns dias lá, orando, consagrando a Deus. E eu quero encorajar você também, criar esse hábito de sempre dar primícia para Deus, do seu tempo, das suas orações, toda manhã, antes de fazer qualquer coisa, antes de ir para o trabalho, sabe, não corra risco de sair sem primeiro se comprometer com Deus, consagrar sua vida ao Senhor. Quem sabe tem um inimigo esperando você lá na frente, mas você já se firmou com a armadura de Deus, né? Capacete da salvação que protege sua mente, a espada do Espírito para você guerrear, o escudo da fé, e assim por diante. Mas todos os dias faça isso, e todos os meses, consagre o mês inteiro para Deus. Diga: Deus, esse mês vai ser um mês de muito sucesso, muita bênção, mas de muito compromisso da minha parte com o Senhor, de santidade, de dedicação. Isso é muito bom. Eu quero falar algumas coisas que o Pastor Deus não falou, mas é de propósito. Quem aqui vai para a conferência em São Paulo esse ano? Tem alguém aqui que vai? Olha só, bastante pessoas por aqui. Eu sei que tem umas 100 pessoas inscritas daqui de Boa Vista. Irmãos, é uma conferência que fortalece a gente demais. Estará presente lá pessoas de todas as partes do Brasil e de alguns países. São dias muito animadores, muito fortes, milhares de pessoas juntos no mesmo lugar. E vai ser dia 18 e 19 desse mês. Ainda tem algumas vagas, mas já está fechando, já está lotando o maior auditório da América Latina, né? Lá onde vai ser o Vibra São Paulo, muito poderoso. E tem uma novidade esse ano: para quem não puder mesmo ir, o evento vai ser transmitido ao vivo, e o link vai ser distribuído nas redes sociais da igreja. Nas próximas semanas, quando aproximar o dia, o link estará disponível. Vai ser uma transmissão de alta qualidade, com equipamentos modernos, para que você possa participar daqui e receber tudo que vai ser ministrado lá. Então guarde essas datas, fique atento e procure nas redes sociais da igreja nas próximas semanas, que o link vai estar lá para você participar, se quiser. Outra coisa, a minha esposa Miriam, mais o pastor Dória e a pastora Jo estão em Maturim, na Venezuela, desde segunda-feira passada. Eles foram lá para fazer um evento na nossa igreja lá, um evento das mulheres. O pastor Dória aproveitou, fez um evento dos homens também, para não ficar muito para trás, né? E também para fazer uma supervisão na igreja. Irmãos, muitas notícias maravilhosas daquela igreja chegou, sabe, relatórios fantásticos de como a igreja está viva, poderosa. A igreja que a gente fala, não só as pessoas, mas também o prédio lá. O nosso prédio lá é muito bonito, uma igreja grande, as pessoas estão animadas, servindo a Deus, está muito maravilhoso. Eu me orgulho daquela igreja. Uma igreja que nós daqui começamos, que mantemos ainda muito ajuda para lá, para ela se manter ainda. Essa igreja daqui participa, e é uma igreja muito abençoada. Quando você puder, eu até estou agendando para novembro, eu quero ir lá com uma turma, para a gente fazer uma supervisão, que está junto lá, se Deus quiser. Amém. E hoje nós vamos entrar então aqui na nossa... mas eu quero falar mais uma coisa. Semana que vem tem o que mesmo? Aqui? O quê? Pentecostes. Você leu alguma coisa sobre Pentecostes? Vocês são preguiçosos, hein? Tem que ler, irmão, pesquisa, é muito bonito. O Pentecostes começou ainda no Antigo Testamento. Era uma festa onde era feita na área rural, onde os agricultores, porque o povo de Israel, a constituição deles era o próprio mandamento de Deus, a Bíblia, as leis que Deus deu lá no Monte Sinai. Então eles celebravam o agradecimento a Deus pela lei recebida no Monte Sinai, mas também
eles agradeciam a Deus pela terra que produziu fruto, eles traziam muitos frutos, ofereciam as primícias para Deus, eles agradeciam a Deus pela comunidade estar reunida, eles louvavam a Deus pela terra que produz, era uma coisa muito extraordinária. Isso trazia para eles um senso de estar juntos. Eles diziam nas suas celebrações: louvamos o nosso Deus, porque Ele faz o seu sol nascer sobre os judeus, sobre os gentios, sobre todas as nações, sobre os bons e os maus. Então, isso traz um senso de responsabilidade, de unidade na igreja e na comunidade. E eles louvavam a Deus também pela natureza, por tudo que Deus criou, as riquezas naturais. Então, isso é muito importante. Hoje em dia se fala muito disso, mas até praticamente se torna quase uma religião. Não, mas é para nós termos o cuidado de realmente valorizar e respeitar aquilo que Deus criou para o nosso bem e preservar, porque é uma criação de Deus, amém? Só que no Novo Testamento, o Pentecostes passou, porque Pentecostes significa 50º dia. Foi o 50º dia depois que eles saíram do Egito que Deus deu a lei de Moisés, os 10 mandamentos no Monte Sinai. E eles, depois das suas colheitas, cada 50 dias eles faziam o Pentecostes. E quando Jesus também morreu e ressuscitou, 50 dias depois, foi o Pentecostes. E por incrível que pareça, essa semana que vem, domingo, é o dia, realmente, o dia do Pentecostes. Assim como o dia da ressurreição de Jesus aconteceu naquele dia 20 de abril, no dia 8 de junho é o dia de Pentecostes. É o mesmo dia que Deus deu a lei de Moisés, lá no Monte Sinai, é o dia que Jesus também ressuscitou, e é o dia que nós vamos celebrar nosso Pentecostes agora, amém? Só que o dia de hoje é para lá de importante também, porque hoje se celebra a ascensão do Senhor, o dia que Jesus subiu para o céu. Então o nosso tema aqui é a volta mais gloriosa. Está aí o nosso tema, a volta mais gloriosa. O que você está vendo aí nessa imagem? Uma imagem, uma figura que seria de Jesus, né? Mas combina com o texto, com o tema, a volta mais gloriosa. Fala, irmão, no culto das 5 eles disseram assim, eu falei, por que ele está de costa então? E alguém disse, é porque filmaram de cima, assim, ele vindo para cá, então pegou a costa dele. Mas não essa é só uma imagem, mas eu estou falando da volta gloriosa do Senhor Jesus vencedor. Ele venceu Satanás aqui na terra e ele voltou para o céu. Hoje é o dia da ascensão do Senhor, o dia que ele subiu. E eu fico imaginando, sabe, a julgar por aquele espetáculo de luzes no céu, anjos cantando, milhares de anjos cantando, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que Ele ama. Quando Jesus nasceu em Belém, se os anjos que estavam acostumados a se curvar diante do Deus Todo-Poderoso, porque Jesus sempre existiu no céu, e agora, naquele período que Jesus nasceu, que ele foi mandado para a terra para nascer como o menino Jesus, os anjos fizeram uma grande celebração, se alegrando, dizendo, meu Deus, aquilo que nós temos com tanto temor aqui, Deus está enviando para os humanos na terra, os pecadores vão receber o Salvador do mundo. E eles cantaram, fizeram uma grande festa. Eu fico imaginando que festa eles não fizeram nesse dia que Jesus retorna, agora vencedor, sabe, venceu o diabo, venceu a morte e conquistou milhões e milhões. Hoje 2,5 bilhões de pessoas no mundo seguem a Jesus, amém? Mas irmãos, o mundo tem 8 bilhões, então tem muitos bilhões ainda para a gente conquistar. Muitos estão em outras religiões que não seguem a Deus, outros não têm religião, mas aquilo que começou com Jesus, depois 12 homens, e se espalhou, e hoje são 2,5 bilhões de pessoas cristãs no mundo. Isso é um grande espetáculo também, mas tem muito a fazer ainda, amém? Amém? Então vamos lá, eu quero celebrar isso, imaginando que essa chegada de Jesus lá no céu, deve ter havido um grande mobilizar de anjos correndo, se preparando, pegando suas trombetas, entrando em forma para receber o grande Rei poderoso Senhor, que estava voltando da terra para a sua casa celestial.
Então eu quero ler com vocês o Salmo 24, 7 a 10, coloca aí. Só que nós vamos ler juntos, só 2 versículos. Eu vou ler a parte até a interrogação e vocês vão ler essa parte que está em negrito em voz alta, amém? Amém para voz alta? Amém. Então vamos lá, eu vou ler a primeira parte, você lê a segunda. São 2 versículos, esse e mais outro. Levantem suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Aleluia, dê um brado de vitória e um aplauso bem forte ao nosso Deus. Ele é o Rei da Glória. Ele está reinando na igreja por todos os séculos. Não há razão para você desistir da vida. Sabe, o Rei dos Reis está no controle, está sentado no seu trono e você faz parte da família dele. Amém, irmãos? Se você é um seguidor de Jesus, você é um mais que vencedor. Você tem o Rei dos Reis habitando com você para todo sempre. Isso é muito maravilhoso. Então hoje é o dia da ascensão do Senhor, o dia que ele subiu ao céu. Eu quero ler um texto agora que menciona uns minutos antes, quando ele deu algumas instruções aos discípulos, lembrando que depois da ressurreição ele ficou 40 dias ainda aqui na terra, encontrando com os discípulos, dando instruções para eles. E aí Lucas, que é um evangelista, ele era um escritor em Israel, e ele registrou tudo o que estava acontecendo, a ressurreição de Jesus e a sua subida ao céu. É um fato histórico registrado que nunca foi conseguido ser quebrado, esse fato, ser negado. Mesmo as autoridades do mundo querendo negar, nunca puderam. Porque esse homem chamado Lucas, ele foi delegado por alguma autoridade, provavelmente romana, chamado Teófilo, a escrever, registrar, essa autoridade queria saber tudo o que estava acontecendo, mas ele queria uma versão própria do povo. Então Lucas andou no meio do povo escrevendo, ele escreveu o Evangelho de Lucas, e depois ele mesmo escreveu o livro de Atos, que foi depois da morte e ressurreição de Jesus. Ele continuou escrevendo e dando esse relatório, e ele deixou registrado em Israel como um fato histórico que não pode ser negado tudo o que aconteceu. Amém? Isso dá uma garantia da nossa fé, que nós não seguimos um mito, uma ideia qualquer, nós temos fatos históricos. Então, Lucas capítulo 24, versículo 44 a 53. Jesus disse: enquanto ainda eu estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que entendessem as escrituras sagradas, e disse: o que está escrito é que o Messias tinha que sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciado a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunha destas coisas, e eu lhes mandarei o que meu Pai prometeu, mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. Então Jesus os levou para fora da cidade, até o povoado de Betânia. Ali levantou as mãos e os abençoou. E enquanto os estava abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram e voltaram para Jerusalém cheios de alegria e passaram o tempo todo no pátio do templo louvando a Deus. Amém? Eles voltaram para Jerusalém e ficaram o tempo todo. Qual é esse tempo todo? Eram 10 dias, porque isso aconteceu durante os 40 dias, quando completou 40 dias que Jesus tinha ressuscitado. Nesses 40 dias ele apareceu para mais de 120, para mais de 500 pessoas, a Bíblia fala,
mas ele teve mais tempo com os discípulos, e quando completou esses 40 dias, ele teve essa conversa com eles, falou: vocês fiquem em Jerusalém, aguardando a promessa de meu Pai, que era o batismo do Espírito Santo. E aí ele levou eles lá para o monte, em Betânia, que ficava 1 quilômetro de Jerusalém para Betânia, e ele os abençoou. Enquanto ele estava abençoando, ele foi subindo. Eu queria ver essa coisa acontecendo, esse espetáculo. E ele foi subindo, e foi embora. E os discípulos o adoraram e voltaram para Jerusalém e ficaram o tempo todo, esses 10 dias, lá no pátio do templo, orando, fazendo o quê? Esperando o Pentecostes que chegaria. Eles não sabiam que era 10 dias. Jesus só falou: fiquem em Jerusalém, porque eles iam sair. Muitos deles moravam em outras cidades, mas fiquem em Jerusalém até que vocês recebam do alto. E eles ficaram 10 dias, porque quando completou 10 dias, era o 50º dia, o dia de Pentecostes. Então o Espírito Santo veio sobre eles como um vento impetuoso, e a Bíblia diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Amém? Então, isso fala de um espírito de unidade que havia na igreja naquele dia. Eu oro que nesse dia de Pentecostes aconteça uma unidade entre nós, não no dia, mas antes, desde já, para que nós tenhamos um ambiente para que todos possam ser cheios. Eu não acredito que tinha algum marido brigado com a mulher naquele dia lá e mesmo assim foram cheios do Espírito Santo. Eu não acredito que naquele dia tinha alguns que estavam brigados com o outro, um sentou para cá, outro sentou para ali, para não se falar, porque estavam chateados, bicudo um com o outro, e que aconteceu que o Espírito foi derramado sobre todos, todos foram cheios. Não, eu acredito que todos estavam lá, unidos com o mesmo propósito, dizendo: ai, que hora que vem, quando que será? Jesus disse que é logo, mas esse logo pode ser, né? Sabe quanto tempo? De repente veio. Sabe, irmãos, eu creio que domingo que vem vai acontecer isso na nossa igreja, porque nós vamos estar com essa expectativa, amém? Eu quero até conversar com vocês sobre isso. Eu sugeri para a gente, peça ao Espírito Santo essa semana: Espírito Santo, me diz o que eu posso dar nesse dia para alguém, alguma coisa que eu vou levar para a igreja nesse dia, para dar para uma pessoa que eu não tenho intimidade, que eu não conheço, para gerar uma aproximação. E deixa Deus falar com você. Pode ser uma coisa bem simples, pode ser uma peça de roupa que você gosta demais, ou que você vai comprar para dar, mas que você vai chegar: eu vou fazer isso, e você vai vir aqui e vai dizer: poxa, aquele senhor ou aquela senhora que eu nunca falei com eles, nunca encontramos, eu vou chegar lá e vou dizer: olha, eu trouxe para você. E as pessoas vão dizer, ela vai abrir um sorriso e dizer: por que você está me dando? Não, porque eu queria me aproximar de você, ser amigo, como amizade, senti de Deus para dar isso para você. Gente, isso quebra qualquer resistência e gera uma unidade. Outra coisa que eu quero sugerir, isso não é nada de religião, não é uma doutrina nova, e se você não trouxer, você não estará em pecado, mas eu quero sugerir também: vamos vir todo mundo de branco nesse dia, amém? Branco ou claro, roupa clara, a peça de cima pelo menos, a blusa ou a camisa, até a atmosfera, viu, João Clésio? Viu, João Clésio? Todo mundo de branco domingo que vem, a atmosfera. Por quê? Porque dá uma sensação visual de que todos nós estamos concordando com alguma coisa aqui, nós estamos juntos pensando na mesma coisa. Porque a minha expectativa é essa, que nós vamos estar todos concordando uns com os outros, pensando na mesma coisa. E o estar vestido de branco significa, vou olhar se vou dizer: ele está concordando, ele também, senão não tinha vindo de branco, né? Então estamos em acordo. E aí nós vamos nesse dia só dizer: Espírito Santo vem. Nós vamos, sabe, o pessoal da oração, da atmosfera, vão estar conosco, orando e intercedendo, mas todos nós vamos estar dizendo lá só: oh Espírito Santo, renova-me, renova-me. E nós vamos estar nesse clamor, e Deus vai responder a nossa oração, amém? Isso é maravilhoso. Agora, ele disse que em nome dele, essa mensagem de arrependimento e de perdão de pecados seria anunciada a todas as nações. Irmãos, todas as pessoas do mundo precisam ouvir essa mensagem, e agora é uma mensagem que está nas nossas mãos. Sabe, não é justo que eu e você, que já entregamos a vida para Jesus, fomos salvos, não é justo que a gente conheça alguém que não está salvo ainda e a gente não reparta com ela essa verdade. O pecado de omissão é tão sério quanto o pecado de ação. Alguém fazer uma coisa errada é pecado, mas alguém não fazer o que é certo também é pecado.
Até nas leis brasileiras, se você vê alguém se afogando e você não for lá para ajudar e fazer alguma coisa, você pode ser processado, porque o pecado de omissão é um pecado também. Então há uma urgência em pregar esse evangelho da graça de Deus. Por isso que Jesus falou em nome do Messias. Ele falou: olha, vocês não fiquem com pena de mim, pensando que eu fui assassinado pelos romanos, que eu fui vencido. Não, uma vez Jesus disse assim: ninguém tira a minha vida, eu que dou livremente. Ele estava dizendo, tudo isso foi a vontade de Deus. Estava escrito no livro dos profetas, no livro de Moisés e nos Salmos, que o Filho do Homem tinha que sofrer, padecer, morrer, ser ressuscitado no terceiro dia, e que em seu nome esse evangelho seria anunciado a todas as nações. Que evangelho? Evangelho é boa notícia. Essa boa notícia, que agora tem perdão para todo mundo que se arrepender, quando ele disse a mensagem do arrependimento e do perdão de pecados. Então o que nós temos que fazer é sair por aí, e toda vez que você encontrar com alguém que você não conhece, ou que você conhece, mas não sabe se a pessoa já é cristã, perguntar para a pessoa, entrar, puxar, pedir ao Espírito Santo, me dá uma ideia, como que eu entro? O batismo no Espírito Santo vai dar a você coragem e ideia de como fazer o que Deus determinou que nós temos que fazer. Isso é muito importante. Mas espere em Jerusalém. Para você pregar o evangelho, é preciso estar capacitado com essa unção do Espírito Santo, porque o mundo rejeita o evangelho, o mundo rejeita Cristo, e Jesus sabia que os discípulos estavam sendo lançados para uma missão num mundo hostil, e eles iam precisar ter muita capacidade, não natural, mas sobrenatural do Espírito Santo, para eles romperem com essas obras malignas e levar o evangelho em frente. Então, isso é muito importante para nós sabermos. Agora eu quero ler uma outra parte, praticamente a mesma investigação que o mesmo Lucas fez agora no livro de Atos dos Apóstolos. Em Atos capítulo 1, versículo 1 a 12. Escrevi o primeiro livro, que é Lucas, ele está falando para essa autoridade Teófilo, que ele chama de excelência. Escrevi o primeiro livro, ó excelência, aquele lá que eu escrevi já o primeiro, contando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Mas agora ele começa dizendo aqui, nesse outro livro, que é o Atos. Escrevi o primeiro livro, ao Teófilo, relatando todas as coisas que o Senhor Jesus começou a fazer e a ensinar. Diga, começou a fazer e a ensinar. Que fique registrado que ele escreveu, dizendo para aquela autoridade, ele disse, agora eu estou escrevendo, conversando com as pessoas que viram Jesus, testemunhas oculares, e eu estou relatando tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Nós vamos continuar, versículo 2, até o dia em que foi levado às alturas, depois de haver dado mandamento, por meio do Espírito Santo, aos apóstolos que havia escolhido. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles, aos discípulos, de muitas maneiras, durante 40 dias, provando sem deixar nenhuma dúvida que estava vivo. Os apóstolos viam Jesus, e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estava com eles, Jesus deu essa ordem: fique em Jerusalém e espere até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês, pois de fato João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Eu quero declarar isso para nós, para você, que daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Uma renovação. Quem já foi batizado com o Espírito Santo vai ter uma renovação. Quem não foi batizado vai ser batizado com esse poder do Espírito Santo. Certa vez os apóstolos estavam reunidos, versículo 6, com Jesus, isso desse período ainda, que ele já tinha ressuscitado. Então lhe perguntaram, é agora que o Senhor vai devolver o reino a Israel, ao povo de Israel? Jesus respondeu, não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado
para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e foi levado para o céu, voltará do modo como vocês o viram subir. Então os apóstolos voltaram para Jerusalém, e esse monte onde eles estavam ficava aproximadamente 1 quilômetro da cidade. Ficaram em Jerusalém e aguardaram o Pentecostes. Então, gente, olha só, que coisa maravilhosa tudo isso que está acontecendo aqui nesse relato de Lucas. Primeiro, em Atos capítulo 1, versículo 1, que nós lemos, ele fala que Jesus começou a fazer e a ensinar. Porque a partir daí, Jesus entregou por discípulos. Jesus passou 33 anos aqui na terra, e quando ele morreu, ele tinha 12 discípulos e umas 500 pessoas seguindo ele à distância. E ele entregou por discípulos o mandamento deles levarem o evangelho. E Jesus fez até ali e disse: agora, meus apóstolos, vocês vão tomar posse disso, mas vocês não devem sair agora pregando, porque vocês precisam ser equipados. Irmão, Jesus tinha consciência que a mensagem que os discípulos iam levar tinha que ser levado por pessoas que tinham algo mais do que apenas conhecimento. Eles tinham que ter tido uma experiência extraordinária com Jesus. Quando os discípulos voltaram para Jerusalém, depois que Jesus subiu, Pedro, lá no cenáculo, deu a ideia para os discípulos: nós temos que eleger alguém para ficar no lugar de Judas, porque eram 12 discípulos, Judas traiu Jesus, depois se suicidou, ficou só 11, e eles falaram: nós temos que eleger alguém para esse cargo, para essa posição, mas tem que ser alguém que tenha caminhado conosco desde o batismo de João, tenha visto Jesus crucificado, tenha visto Jesus ressuscitado, e eles tenha visto Jesus subir para o céu como nós vimos. Tem que ser alguém que estava com a gente, porque a mensagem que nós vamos levar vai ser uma mensagem que vai exigir dar a própria vida, porque como até hoje as pessoas do mundo, outros países aí perseguem o evangelho, naquela época, o governo da época estava dando dinheiro para negarem que Jesus tinha sido ressuscitado. Eles chamaram os guardas que estavam lá no dia da ressurreição e deram alta quantia de dinheiro, e disse: olha, vocês vão comprando as pessoas, se alguém falar que Jesus foi ressuscitado, que viu, não, paga essa pessoa para dizer: não, os discípulos vieram de noite e roubaram o corpo dele. Então havia uma luta contra. Então os homens que levassem essa mensagem tinham que ser alguém com caráter, que dizia: eu vou morrer, mas não posso negar, porque eu comi peixe com ele. Os discípulos comeram peixe com Jesus depois de ressuscitado. Eles viram Jesus subindo para o céu. Um cara desse vai morrer, mas não vai negar. Por isso que tinha que ser assim. Agora, aí eles escolheram 2 pessoas, José, chamado Justo, e Matias. Eles oraram a Deus, fizeram um sorteio e a sorte caiu sobre Matias. Então Matias se tornou o 12º discípulo no lugar de Judas. E aí o evangelho continuou avançando. Isso foi muito maravilhoso. Agora, Lucas registrou com tanta riqueza de detalhe que Jesus estava vivo, que mesmo todo o esforço dos inimigos da fé, até dos governos romanos e das autoridades religiosas, não puderam negar, e até hoje é um fato histórico que Jesus morreu, sim, mas ressuscitou. Então qualquer um de vocês que tem Jesus no coração, que você teve uma aliança com Deus, uma experiência que mudou sua vida, um ateu pode chegar para você e dizer: olha, eu não creio em Jesus, porque Jesus, tudo bem, ele foi um bom homem, mas ele morreu e foi sepultado. E você vai poder dizer: mas ele está vivo. Não, eu não acredito nisso. Mas você vai: mas ele vive em mim, ele mudou minha vida. Sabe, é outra coisa quando você tem uma experiência com Deus. É diferente de você só saber alguma informação. Por isso que os primeiros discípulos tinham que ter sido alguém que testemunhou de forma presencial tudo o que aconteceu. Mas depois que o Pentecostes veio, irmãos, o Espírito Santo desceu sobre toda a igreja, e agora esse poder de Deus foi derramado para toda a igreja. Qualquer um de nós podemos provar que Jesus está vivo pela nossa vida.
com essa unção de Deus, através de sinais, prodígios, maravilhas. O Pentecoste não é para a gente se sentir importante. Eu sou batizado no Espírito Santo, eu falo em línguas, eu posso operar nos dons de Deus e a gente sentir que a gente é mais importante que alguma pessoa. Não, se fosse só para ter essas coisas, é melhor que não tenha, porque vai causar soberba, orgulho, divisão. O Pentecoste veio quando Jesus disse: olha, os discípulos falaram: Senhor, quando é que o Senhor vai voltar? Quando é que o Senhor vai entregar o reino para Israel? É agora? Porque eles pensaram: poxa, bem, é verdade que a gente botou toda a fé em Jesus, mas ele morreu. Então, quando ele morreu, entre a morte e a ressurreição, os discípulos ficaram lá embaixo, eles todos fugiram. No momento que Jesus estava sendo julgado, eles fugiram, eles desiludiram, eles desacreditaram. Esse não pode ser o Messias, está sendo um fracassado, está sendo crucificado. E eles perderam a fé, a um certo ponto. Mas quando Jesus ressuscitou, meu Deus, isso não é normal acontecer. Isso não é usual. Então eles chegaram para Jesus e falaram: o Senhor está vivo, então o Senhor é mesmo o Messias que o Senhor falou que é. Então quando é que vai acontecer agora? Quando é que o Senhor vai mudar tudo aqui? Quando é que o Senhor vai entregar o reino para Israel? Jesus não condenou a pergunta deles, nem a curiosidade deles, mas Jesus os direcionou para um fato que estava para acontecer. Ele disse: olha, não é da sua conta. Não, estou brincando. Ele disse: não cabe a vocês saber as datas, o tempo que meu pai escolheu pela sua própria autoridade. Mas deixa eu falar para vocês, tem algo que vai acontecer por esses dias. O Espírito Santo virá sobre vocês, e o poder do Senhor virá sobre a tua vida, e você vai ser testemunha da minha ressurreição, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então Jesus disse: a coisa mais importante aqui não é saber dias e datas, a coisa mais importante é o que vai acontecer na vida de vocês por esses dias. Irmãos, tem pessoas que são, sabe, às vezes marca com o pastor: pastor, eu queria conversar com o senhor, você podia? Pode sim, irmão, vamos conversar. Eles querem perguntar coisa do tipo que a gente nunca pregou aqui, que a gente nem sabe responder, que nós não sabemos tudo mesmo. Por exemplo: pastor, me diga uma coisa, Adão não teve mãe, né? Ele foi feito do barro, foi. Ele tinha umbigo então, ou não tinha? Pastor, Adão tinha só Caim e Abel, né? De filho. Caim matou Abel, depois Caim fugiu, ele casou com quem? Não sei, irmão. Nem é da nossa conta. A Bíblia diz que as coisas ocultas pertencem a Deus, as são reveladas, pertencem a nós e aos nossos filhos. Então nós temos que nos ater àquilo que nós sabemos da palavra de Deus, que já está explícito e revelado, e a gente correr com isso. É por isso que os anjos disseram assim, vocês ouviram tudo que Jesus falou, né? Eu não sei se o Lucas registrou só um pouco, mas se tivesse registrado tudo que os anjos falaram, não sei se os anjos falou mais alguma coisa, mas eles poderiam ter falado assim: Jesus já falou para vocês, né, que vocês vão ser cheios do Espírito Santo daqui a poucos dias, e vocês vão arrebentar com o mundo, vocês vão mudar a história do mundo, né? Sabe disso, sabe? Sabemos, a missão é de vocês, né? Vocês sabem que ele já subiu, né? Já sumiu, já está lá em cima. Eu estou dizendo para vocês que ele vai voltar. Então, está na hora de parar com a distração. O que você está fazendo aí, olhando para o céu? Ele vai voltar, ele vai vir buscar a igreja, ele vai receber de nós o que nós fizemos. Então é hora da igreja se mobilizar, sabe, da gente fazer uma grande mutirão na nossa própria vida, de correção da nossa vida, para nos ajustar a estar apto a falar do amor de Deus para as pessoas. Isso é muito importante. Agora, quando Deus mandou o dilúvio, a Bíblia diz que os dias do Filho do Homem, a volta de Jesus vai ser como nos dias do dilúvio, parecido, ele quer dizer, como foi no dilúvio. Então, bora prestar atenção. Tem muita gente que já marcou a data que Jesus ia voltar, não já? Já viram isso? Tem livros escritos, pessoas que marcaram que antes do ano 2000, e não sei quando, no ano tal, depois não, Israel foi restaurado em 1948, então vai passar 70 anos, mas não sei quando, no ano fulano de tal Jesus vai voltar. Já voltou? Não, Deus não revelou isso para ninguém. Jesus disse, ele não revelou para ninguém, não é da sua conta saber disso. Agora, sabe, quando ele falou que vai ser como nos dias do dilúvio, bora pegar uma comparação. Deus falou o dia que ia começar a chover, quando mandou fazer a arca? Não, faz uma arca, Noé. Sabe quantos anos levou?
120 anos para a arca ficar pronta. E Noé fez a arca e ficou pregando o evangelho. E ele não ficou dizendo, Deus disse que no ano e tal vai... Não, ele disse, olha gente, vamos se arrepender, um dia Deus vai pedir conta. E ninguém se arrependeu. Quando a arca estava pronta. Então, quando é que aconteceu o dilúvio? Quando a arca ficasse pronta. E quando a arca ficou pronta, Deus disse, agora entra, porque daqui a 7 dias eu vou mandar o dilúvio. Mas falou só para Noé, não falou para todo mundo que era 7 dias. Então, Jesus nos deu uma tarefa. Ele começou a fazer e a ensinar alguma coisa, e depois subiu para o céu, mas antes de subir ele falou, vocês vão pelo mundo todo, e vão pregar esse evangelho do arrependimento e da remissão e do perdão dos pecados. Deus não está dando uma mensagem cheia de novidades para a gente pregar. Ele está dizendo que o essencial é a gente pregar sobre o arrependimento, diga arrependimento e perdão dos pecados. Isso quer dizer que qualquer pessoa, por mais pecador que seja, que aproximar de você, você poderá dizer para ela, olha, eu tenho certeza pela palavra de Deus, se você se arrepender dos seus pecados, você será perdoado, porque é isso que Jesus mandou ensinar. Então é isso que nós devemos nos ater. Então quando chegar, quando a igreja completar a sua tarefa, e completar a tarefa não é que todo mundo tenha convertido, porque isso não vai acontecer. Todo mundo não vai converter. Mas o evangelho tem que ser pregado no mundo todo, para todas as nações. No meu entendimento, nem é individual, é através de nações. Quando todas as nações tiverem, nações pode se calcular etnias, como tribos indígenas, onde todos os lugares onde tem uma etnia, um povo, o evangelho estiver disponível para aquele povo. E nós sabemos que milhares de rádios pregam o evangelho todo dia em centenas de idiomas. Nós não sabemos exatamente quando que essas últimas nações vão ser alcançadas, no sentido de ter o evangelho disponível. Mas Jesus disse aqui em Mateus, no capítulo 24, versículo 14, e será pregado esse evangelho do reino por todo mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então quando é que vai chegar? Jesus poderia ter dito para os discípulos, se ele fosse curto e grosso como eu, ele teria dito para os discípulos, quando eles perguntarem, é agora que chegou o tempo, ele teria dito assim, olha, qual foi a tarefa que eu dei para vocês? Prega o evangelho em todo mundo. Pois é, então quando vocês pregarem o evangelho em todo mundo, eu volto. Ele não disse isso, que ele é mais educado e amoroso, ele é o Deus eterno. Mas quando a igreja completar a sua tarefa, quando fizer a sua parte, aí Jesus virá, no dia que ele determinou, e ele não vai avisar isso para ninguém. Nós temos que agora pegar o conhecimento que nós temos e a força espiritual que nós temos, dada pelo Espírito Santo, e nos tornar testemunha de Jesus. E para ser testemunha de Jesus, você não precisa conhecer a Bíblia toda. Você precisa ter tido um encontro real com Jesus, onde Ele perdoou seus pecados, e você sabe que você foi perdoado, e você sabe que você nasceu de novo, e você sabe que se você morresse hoje, você ia para o céu, não porque você é da Igreja da Paz, que a Igreja da Paz não salva, mas porque você teve um encontro com Jesus, e esse encontro foi tão real, que você nem sabe explicar totalmente, mas você sabe que o Espírito Santo mora em você agora, você tem a marca de Deus, amém? Então você e eu vamos poder nos levantar nessa geração e fazer uma mudança radical, falando do amor de Deus, desse evangelho poderoso. Olha o que diz em 2ª Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 11 e 12. Considerando que o fim de todas as coisas está determinado, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Esperando e apressando. Como é que você espera a vinda do dia de Deus? Quem está esperando Jesus não está perdido no pecado, aleatoriamente, vivendo deliberadamente no pecado. Quem está esperando a vida de Jesus não está embriagado com a internet, não está nem preocupando com a Bíblia, nem com a sua vida espiritual. Quem vive esperando a vinda de Jesus, vive vida piedosa, porque está esperando e está apressando a vinda do dia de Deus. Porque quanto mais pessoas viverem piedosamente e obedecendo a Deus, pregando o Evangelho, mais rápido essa tarefa vai concluir. Mais rápido vai chegar o dia que Jesus vai dizer, já completou a tarefa, eu posso voltar. Amém?
Então eu quero convidar você para nessa semana se preparar para esse Pentecostes. E você vai pensar assim, seja alguém que vai começar a conversar com a sua família sobre isso. E conversar com eles, gente, vai ser demais. O que nós vamos fazer? Nós vamos começar a pedir de Deus direção a quem nós devemos falar do Evangelho e como falar. Às vezes você não sabe como começar um assunto com alguém. Você chega perto de alguém que está com um semblante ruim, triste, e você tem a mensagem da vida eterna, mas você não sabe começar um papo. Peça do Espírito Santo. O Espírito Santo me dá uma ideia. O pastor Dori conta que lá no Panamá, ele contou isso recente aqui. Ele estava num lugar lá, tinha um monte de gente, e ele não sabia como começar um papo, como falar de Jesus para alguém. Poxa, como que eu vou falar às pessoas que eu nunca vi? Ele teve uma ideia, ele jogou a muleta dele assim, pão, ele fez que deixou cair, né? Que caiu. Aí várias pessoas correram lá, meu Senhor, e pegou, foi ajudar ele. Falou, meu Deus, que show de bondade. Isso só pode ser de Deus. Vocês são cristãos, são? Olha, vocês parecem cristãos, porque aí ele começou a falar de Jesus, abriu um diálogo com as pessoas. Eu não sei o que Deus vai dizer para você. Talvez Deus vai dizer assim, ó, pega uma coisa que você tem em casa, que você sabe que vai agradar alguém, que talvez ainda não conhece Jesus, ou que conhece, mas que não te conhece, e você vai dar esse de presente para essa pessoa, e você vai abrir um diálogo com essa pessoa. Hoje eu falei para alguém, só dizer assim, olha, eu estou pensando em dar um presente para você. A pessoa já abriu um sorriso. Sabe, é um poder que nós temos de gerar essa amizade. Porque, irmão, se tem uma coisa que é vital para que o Espírito Santo faça a obra extraordinária aqui, domingo, é uma uniformidade dentre nós. Não importa a cultura, a religião, deixa para lá a religião, nível social, escolaridade, sabe, nada, não importa. Se todos aqui estiverem dizendo, estavam todos sentados, a Bíblia diz, no dia de Pentecostes. Eu quero fazer seguir a risca, nós vamos estar sentados também, né, Val? A Bíblia diz, todos estavam assentados, ele também já estava com 10 dias lá esperando, ficar em pé 10 dias, né, no louvor. Eles estavam todos assentados. De repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Todos foram cheios do Espírito Santo. Eu creio que nós vamos estar nesse dia todos dizendo assim, Deus, o que eu quero hoje não é um carro, não é uma casa, não é um novo emprego. O que eu mais quero hoje é ser renovado pelo Teu Espírito. Vamos fazer isso esse domingo? Quem vai fazer isso? Quem quer usar essa unção que Deus vai te dar para ganhar almas? Levante a mão. Então deixa eu orar por você agora, porque você é parte vital disso tudo, para Deus fazer a obra dele na terra. Levante suas mãos, você que quer essa unção, e eu vou pedir de Deus para você. Pai, em nome de Jesus, o Senhor está vendo cada mão levantada e cada coração curvado diante de Ti, reconhecendo que precisa da Tua ajuda. Ó Espírito Santo, que renova a face da terra, renova agora a mente e o coração dessas pessoas, renova agora a fé deles. Meu Deus, dá uma unção que quebra todo egoísmo, que quebra toda timidez, que quebra toda vergonha, que quebra todo orgulho e soberba, e faz, meu Deus, com que eles se peçam perdão. Os casais que estão enfrentando dificuldade de relacionamento se perdoem, se relacionem, se entendam, que os pais e filhos se unam, Deus, e que esses irmãos possam ter uma unção de Deus para falar do Teu amor com a graça especial do Senhor, que vai alcançar o coração dos perdidos. Eu declaro que você está recebendo isso hoje, em nome de Jesus. A unção da cura também, Deus vai ministrar através de cura, usando você. Você vai orar e você vai confiar que é Deus que vai fazer a obra, e realmente depois a pessoa vai te procurar e vai dizer, aquela oração que você fez mudou minha vida, mudou, me converti, ou eu fui curado. E você vai entender, foi Deus, o Espírito Santo está agindo em mim, e só vai fortalecer mais a sua fé. Amém? Amém? Então nós vamos ficar em pé agora, e nós vamos selar isso com a Santa Ceia do Senhor. Aleluia. Já comece uma expectativa. Eu quero ler um texto da palavra de Deus, está em 1 Coríntios capítulo 11. Capítulo 11, versículo 23. Ainda em pé, todos vamos ouvir esse texto. Aleluia. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que entrego por vocês, façam isso em memória de mim.
Do mesmo modo, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Essa é a razão porque há muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, queridos, eu quero enfatizar essa parte que diz: examine-se a si mesmo, cada um. Esse examinar a si mesmo se tua esposa está chateada contigo por alguma coisa e você não pediu perdão dela, ou vice-versa, ou seu filho, ou seu pai, ou seu colega, é nobre sair do seu lugar, ir lá, pedir perdão, abraçar, fazer as pazes e voltar para o seu lugar e tomar a Santa Ceia. Amém? É assim. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por Deus. Então vamos agora distribuir o pão e o vinho, depois nós vamos orar. Enquanto nós cantamos e distribuímos o pão, você pode fazer isso. Peça perdão do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus pais, seus amigos. Façam as pazes uns com os outros. Vamos louvar a Deus. E peça perdão a Deus pelos seus pecados também. Aleluia. Deus é bom. Você que está em casa, eu declaro a sua bênção também. Você está unido conosco agora em espírito. Você vai receber essa mesma unção. Aleluia. Pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me encontrou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, meu Senhor, lavou minha mente e coração. Obrigado, Deus. Me deu perdão, restaurou minha comunhão. Tu és o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Mas ressuscitou. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Deus é bom. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te Pensa no que Jesus passou lá na cruz, em seu lugar e meu lugar. lavou minha mente. Nós só somos salvos porque nos arrependemos e recebemos o perdão de graça que Ele comprou. Restaurou minha Lá na cruz do Calvário, Ele pagou pelos nossos pecados. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas
todos juntos, mas ressuscitou. Mas Mas ressuscitou. Aleluia, aleluia. Aleluia. Digno é o Senhor. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, no final da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Agora nós vamos orar pelo pão, consagrar o pão. Levante o pão e vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo pão que representa o teu corpo, que foi entregue na cruz do Calvário. Sofreu as nossas dores, sofreu em nosso lugar, pagou o preço pelos nossos pecados. E agora nós temos vida eterna. E cada vez que comemos este pão, Senhor, nos traz à memória aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, conquistou a nossa salvação. E por isso renovamos a nossa aliança contigo e seremos eternamente gratos à morte e à ressurreição do Senhor. Nós abençoamos o pão. Nós declaramos em nome de Jesus que nunca vamos voltar atrás. Diga assim: em nome de Jesus, eu nunca vou deixar de seguir o Senhor. Amém. Vamos comer o pão juntos. Vamos orar pelo vinho. Pai, nós abençoamos também o vinho, que representa o teu sangue, que foi derramado na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados. Tua palavra diz: se andarmos na luz, como o Senhor está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós abençoamos esse vinho, declaramos que a partir de agora, para nós, ele se torna o sangue de Jesus, que nos limpa e que nos capacita para entrar na presença de Deus. Obrigado, Senhor, porque o sangue de Jesus já me purificou de todo pecado. Nós abençoamos o vinho em nome de Jesus. Vamos tomar juntos. Aleluia! Dê um abraço na pessoa ao seu lado, diga assim: nós somos livres, somos irmãos, estamos juntos na família de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Antes de encerrar, eu quero fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que ainda não faz parte da família de Deus? Que você não entregou sua vida a Jesus ainda? Hoje você é convidado a fazer isso. Você quer fazer? Nós vamos orar com você. Se tiver alguém que gostaria de entregar sua vida para Jesus, esse é o momento. Nós vamos orar contigo agora. Também, se tiver alguém afastado que quer voltar para Deus, hoje é o dia de você voltar para os braços do seu Pai. Tem alguém? Amém. Se não tem, nós vamos encerrar o culto. Mas eu quero orar por você também antes de encerrar. Eu quero orar pela sua família, pelo seu emprego, pelos seus negócios. Se você é um empreendedor, um empresário, ou se você está começando, se você é um empregado, eu quero orar por você, pela sua renda. Que Deus abençoe você. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor
que esse mês de junho possa mudar, os ventos de Deus possa mudar na vida de cada um aqui. Aquele que está tendo dificuldade no relacionamento familiar, meu Deus, que uma paz interior possa invadir o coração dos dois, para que eles possam se entender, e que um espírito de humildade venha sobre essa casa, para que haja paz nos relacionamentos. Eu oro entre pais e filhos, filhos e pais, que as relações sejam construídas mediante a palavra de Deus. Eu oro também, meu Deus, que os empresários que estão tendo dificuldades, meu Deus, que eles possam ter uma direção do Senhor. Pai, que o Senhor dê sabedoria para eles. Eles são os teus filhos, meu Deus, que eles possam dominar o mercado, não para seu próprio bem, mas porque eles vão implantar um sistema justo de negociação, onde todos ganham, onde o nome do Senhor será exaltado. Pai, eu oro pelos empregados, os colaboradores das empresas, aqueles que têm, meu Deus, a seu cargo serviços que são vitais para as empresas, que eles possam fazer isso, como a tua palavra diz, como para o Senhor e não para homens, porque é o Senhor quem recompensa cada pessoa. Que haja honestidade nas negociações, que haja respeito entre patrões e empregados, e que o nome do Senhor seja exaltado, em nome de Jesus. Eu oro, se tiver alguém doente aqui, meu Deus, seja curado. Se tiver algum familiar seu no hospital, ou em qualquer lugar, mesmo em casa, sofrendo de doenças, enfermidades, o Deus que cura estará tocando agora na vida dessa pessoa. Eu profetizo a sua vida, a virtude da cura que sempre acompanhou Jesus por onde foi, e não é diferente hoje. Seja curado em nome de Jesus, seja abençoado em nome de Jesus, e que a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Tenha uma semana de vitória em nome de Jesus. Amém. Até o Pentecostes. Aleluia.